E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos, estudando um pouquinho de ortografia. Então, vamos aprender onde e aonde, saber qual é a diferença de um para o outro. Então, pessoal, qual é a principal diferença? O onde, ele é considerado um advérbio que dá a ideia de lugar. Você consegue substituir o onde por em que lugar e sempre vai ter uma ideia de permanência, não tem movimento. Já o aonde, ele é formado pela preposição a mais o advérbio onde, que dá uma ideia de movimento. E você consegue realizar a substituição por a que lugar. Então, voltando e focalizando agora o onde. Quais verbos estará presente com o onde? Ou seja, em que frases eu vou ter os verbos e que eu vou utilizar o onde. Geralmente, os verbos são o morar, residir, viver e o estar. Todos esses verbos necessitam da preposição em. Por que necessitam da preposição em? Porque você consegue substituir o onde por em que lugar. Certo? A gente vai dar uma olhada nas frases agora. Veja o exemplo aqui, pessoal. Primeira frase. Onde está a caneta? Você consegue substituir esse onde por em que lugar está a caneta? Consegue. Essa frase tem uma ideia de movimento? Não. Então você já tem que cravar que eu devo utilizar o onde. Mesma coisa na frase de baixo. Não sei onde fica a cafeteria. E aí? Não sei em que lugar fica a cafeteria. Tá certa essa ideia? Tá. Tem ideia de movimento nessa frase? Não. Se não tem ideia de movimento, você sempre vai utilizar o onde. E a última frase, moro onde a farmácia fica na esquina. E aí? Em que lugar eu moro, pessoal? Eu moro onde a farmácia fica na esquina. Então, tem ideia de movimento nessa frase? Não, não tem ideia de movimento. Então, você tem que utilizar o onde. E só para destacar, pessoal, o está e o fica necessitam da preposição em. Por isso que você consegue realizar a troca por em que lugar e faz o sentido. Então, onde está a caneta? Em que lugar está a caneta? Não sei onde fica a cafeteria. Não sei em que lugar fica a cafeteria. E por aí vai. Já o aonde, ele é usado com o verbo ir, mas você pode encontrar também com os verbos chegar e voltar. Lembrando, qual é a regência desses verbos, pessoal? Você vai a algum lugar. Se você chega a algum lugar. E se você volta a algum lugar. Sempre a preposição a, pessoal. Não se esqueçam disso. Ah, professor, eu utilizo a preposição para. Na nossa fala, tudo bem, sem problemas. Mas para escrever, vamos utilizar a preposição a. Veja o exemplo agora, pessoal. Aonde você vai? E aí? A que lugar você vai? Tem um sentido aí? Tem. Tem ideia de movimento? Tem. Se tem esse sentido e esse sentido tem uma ideia de movimento, você tem que utilizar o aonde. Mesma coisa na segunda frase. Aonde ela está me levando? E aí? Tem uma ideia de movimento aí? A que lugar ela está me levando? Opa, tem ideia de movimento. E aí? Você tem que utilizar o que? O aonde. Próxima frase. Aonde vamos depois da festa? E aí? A que lugar vamos depois da festa? Tem uma ideia de movimento? Tem. Você não vai se movimentar depois da festa? Vai. Então você tem que utilizar o aonde. Então, só para a gente lembrar. Para ver se o sentido está correto, você consegue substituir também para onde. Para onde você vai? Para onde ela está me levando? Para onde vamos depois da festa? Se você fez a substituição, realizou o sentido, tem o sentido de movimento, é sempre o aonde. Bom,
Agora vamos realizar as atividades da apostila grossa. Gostaria que vocês abrissem lá na página 44. Vamos realizar o exercício número 3. Então ele está pedindo o seguinte: complete os espaços de um trecho desta música com onde ou aonde. Então vou ler aqui para vocês. Moro, blá blá blá, não mora ninguém. Blá blá blá, não passa ninguém. Blá blá blá, não vive ninguém. E lá, blá blá blá, moro. Que eu me sinto bem, moro, blá blá blá, moro. E aí? Se eu leio essas frases, você está tendo ideia de movimento ou tem algo permanente aí? Acredito que vocês tenham respondido que é algo permanente. Vamos realizar as trocas. Moro. E aí? Quem mora, mora em algum lugar. Em que lugar eu moro? Em um lugar que não mora ninguém. Em que lugar eu moro, pessoal? Em um lugar que não passa ninguém. Em um lugar que não vive ninguém. É lá onde eu moro. É lá que é o lugar que eu moro. Que eu me sinto bem. Moro em que lugar? Moro no lugar que eu moro. Então, todas essas frases, pessoal, nenhuma está dando ideia de movimento, e sim de permanência. Então, vocês vão ter que responder com onde em todas. Então, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro. Que eu me sinto bem, moro onde moro. Certo? Já o exercício 4, pessoal. Complete as frases com onde ou aonde, conforme a preposição que rege cada verbo. A. Gostaria de saber, blá blá blá, você quer chegar. E aí? Quer chegar, lembra que eu coloquei o verbo chegar? Quem chega, chega a algum lugar. Se tem a preposição a, você tem que usar onde ou aonde, pessoal? O aonde, porque está tendo uma ideia de movimento. Então a primeira ficaria aonde. Gostaria de saber para onde você quer chegar. Então você consegue fazer aquela troca do para onde também. Letra B. Já sei, blá blá blá, iremos. E aí, o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar, não é? Então você tem que usar o onde ou o aonde. O aonde, né? Tá dando ideia de movimento. Já sei para onde iremos. Fez sentido? Beleza. Tem ideia de movimento. Então tem que responder com aonde. Letra C. Quero dormir, blá blá blá. Não tenha barulho. E aí? Tem alguma ideia de movimento aí? Não. Então você tem que usar o onde. Quero dormir em um lugar que não tenha barulho. Letra D. Rapazes, blá blá blá, vocês estão indo. E aí? Tá tendo ideia de movimento aí? Estão indo. Quem vai, vai a algum lugar. Então tem um movimento. Então você tem que usar o aonde. Letra E. Blá blá blá, posso encontrá-los mais tarde. E aí? Tem ideia de movimento aí? Ainda não tem ideia de movimento, mas vai ter. Então vamos realizar a troca. Em que lugar posso encontrá-los mais tarde? Opa, fez sentido. Então você tem que usar o onde. Letra F. Blá blá blá, você vai com tudo isso. E aí? Quem vai, vai a algum lugar. Tem ideia de movimento. Então você tem que usar o aonde. Para onde você vai com tudo isso? Fez a troca, fez sentido? Usa o aonde. E a última, nosso exercício de hoje, pessoal. Blá blá blá, fica essa cidade. E aí? Para onde fica essa cidade ou em que lugar fica essa cidade? Qual que faz mais sentido? O em que lugar fica essa cidade, né? Se você usa o em que lugar, você tem que usar o onde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se ficarem com alguma dúvida, envie lá nas postagens do Google Classroom. Eu vou passar uma tarefa para o dia 28/4.
que são os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 20 e 21 da apostila fina. Não é essa apostila que a gente resolveu agora, tá? Lá tem alguns exercícios que a gente vai conseguir trabalhar bem essa questão do onde e aonde. Se ficarem com alguma dúvida de algum exercício, eu vou estar à disposição para auxiliá-los, ok? Até a próxima aula, pessoal!